Olá, eu quero nesse instante te convidar para nós orarmos e na sequência nós darmos continuidade à leitura da vida de Jesus narrada pelos 4 evangelhos como se fosse um só. Então vamos orar nesse instante, aquietar o coração, deixar que Deus pacifique a nossa alma e nos esvaziarmos de tudo para podermos receber com alegria e com temor e tremor a palavra da vida. Pai, obrigado por esse encontro de oração, de leitura, de aprendizado. Obrigado, Pai, porque o Senhor é Deus que está aqui e está ali. O Senhor é Deus em quem tudo e todas as coisas existem e acontecem. E é diante de Ti que nós nos curvamos nesse instante para Te dizer muito obrigado. E te pedir que nesse instante o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito nos ilumine. Sim, Pai, e por meio do Teu Filho, aperfeiçoe em nós o caráter de Jesus. É assim que nós, Pai, oramos gratos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Agora abra sua Bíblia aí em Mateus 23 e vamos tentar terminar a leitura desse capítulo. Convide quem está aí próximo a você, família, amigos, e vamos juntos. Esforce-se nesse instante, que é de coração, reúna todos os seus esforços nesse instante para fixar na palavra de Deus. Nós estamos lendo aquele capítulo onde Jesus, de forma doída, eu acho às vezes, doída e de forma também indignada, ele narra todos os ais, uma expressão forte, contra todos os líderes religiosos daquele tempo, que tinham tiveram todas as oportunidades para abençoar a gente e não faziam, pioravam no processo. E isso vale para os dias de hoje, para todos quantos recebem esse chamado para pastorear, para cuidar de gente. Por favor, não brinquem com isso. A alma tem um preço muito alto, então não misture lucro, dinheiro com serviço, com esse serviço sagrado. Por favor, cuidem-se, os dias estão ficando difíceis e Deus vai chamar cada um desses para um particularzinho ainda. Então presta atenção com muito temor nesses textos, porque vale para todo mundo isso aqui, os princípios aplicados. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, os escribas aqui eram os intérpretes da lei, e fariseus, hipócritas, essa palavra vocês já conhecem toda, né? Porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, eles, em função de se dizerem líderes, sentados na cadeira de Moisés, e dizerem que eles tinham a chave do reino dos céus, eles dificultavam a entrada das pessoas dentro do reino de Deus, porque eles impunham fardos pesados sobre o povo, e dificultava que o povo tivesse acesso à graça do reino, ao amor de Jesus. Então nem eles viviam o amor de Deus, praticavam e estavam entrando no reino de Deus, como também impediam pessoas de terem acesso ao reino de Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Guarda isso. Porque viúva, órfão, necessitado, são pessoas que no chão da história precisam de ajuda. E Deus tem um carinho muito grande por eles. Deus é o juiz deles, é o advogado deles. E a viúva em estado de luto, de perda, de solidão, sem o marido, o que esses líderes faziam como juristas, mestres, intérpretes, advogados da lei? Eles vinham perturbando essas mulheres, essas viúvas, vinham tentando processá-las no processo, para poder receberem delas as heranças que elas tinham, ou mesmo forçar essas viúvas a deixar seus bens, sua herança para eles, para que eles recebessem depois.
Era maligno o que eles faziam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles já tinham essa dificuldade de entrar nos céus por não crer em Jesus, não crer no amor, não entender o espírito da lei. Mas aí, o que eles faziam? Eles viajavam, atravessavam fronteiras, mares, para ir atrás de alguém, um prosélito, para torná-los judeus, para convertê-los ao judaísmo. Uma vez que conseguia alguém que convertia-se ao judaísmo, esse que vinha de lá, que se convertia, se tornava 2 vezes pior que eles. Porque não tem como melhorar o processo. É por isso que vocês veem na história os absurdos que a religião cometeu. Ou seja, e é um processo que não melhora, só piora. Você tem casos isolados, mas no geral, só vai piorando. Verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Guarda isso aí no seu coração. E dizeis também em verso 18, quem jurar pelo altar, isso é nada. Agora, quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos. Pois qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ou seja, eles eram interesseiros. E aqui Jesus está usando os mesmos pressupostos da lei para fazê-los enxergar o espírito da lei e a vontade de Deus. Porque eles diziam, se vocês jurarem, fizerem um voto, e o voto era uma prática que eles tinham no Velho Testamento, em situação de que quando eles iam fazer um juramento, ia prestar um depoimento, tinha que jurar. Ou mesmo diante de certos votos que eles tinham, como voto de nazireado. E é uma prática que veio ao longo da história e entrou pelo cristianismo lá dentro, mesmo Jesus tendo proibido praticamente de não fazer voto, como Tiago diz, não jureis por nada, não faça voto por nada. Agora, se você faça, cumpra. Então, quem não cumpria o voto tinha as penalidades. E aqui eles estão dizendo, se você jurar pelo altar, isso não é nada, isso não tem significado de jurar pelo altar. Agora, se você jurar pela oferta que está em cima do altar, você fica obrigado a pagar por ela. Olha, se você jurar pelo santuário de Deus, isso não é nada. Agora, se você jurar pelo ouro com o qual foi feito o santuário, você fica obrigado. Isso era interesse. E isso era maligno. Porque por trás de tudo isso estavam o quê? Os interesses de que a pessoa não cumprisse o voto e tivesse que pagar a oferta. E tivesse que pagar por aquilo que fez de errado. Então, o que Jesus está propondo aqui para eles é que eles estavam cegos. Porque o importante não é o ouro. Não é a oferta, é o altar que santifica tudo, é de fato o santuário que santifica tudo, e é Deus quem santifica todas as coisas. E se eu juro pelos céus, eu juro pelo trono de onde Deus está. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que a palavra minha e sua não tem que ser como a palavra que eles faziam. E por que o voto era exigido na época deles? Porque eles facilmente não cumpriam os votos que faziam. Tinham as penalidades na lei. O que Jesus está pedindo para mim e para você é que a minha palavra e a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ou seja, se eu então, como ser caído, limitado, sei que sou temporário, sei que não sei o que será de mim daqui a 1 minuto, 1 segundo. Por que eu vou fazer um voto, um juramento? Então não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, como diz Tiago, e nem por voto algum.
Agora, se você resolve jurar, saiba de uma coisa, amanhã você pode não estar vivo. Se você não tem condições de acrescentar um só côvado ao curso da sua vida. Então, por favor, amados, diante de Deus é sim, sim, não, não. E eu quero aprender a pegar esse sim, sim, não, não de Jesus para dizer para mim e para você que isso vale para qualquer situação da vida. Ou seja, eu não posso criar expectativa na vida de ninguém. É por isso que nós vimos ao longo do tempo políticos dissimulados como líderes dissimulados. Porque eles prometem demagogicamente as coisas, criam expectativas na vida do povo, da população, prometem com a cara mais lavada possível, mas quando eles chegam lá eles não cumprem. Ou seja, a palavra deles não é sim, sim, não é não, não. Eles usam um sim, mas depois fazem um não. Isso traz dores e angústias. E essa pessoa que assim faz, torna cada vez mais dissimulada, cínica. É o típico do que acontece com os nossos líderes de hoje. Sejam eles religiosos a maioria, como os políticos também a maioria. Porque tem exceção. Tem homens que de fato são homens. Em qualquer lugar. Tem dignidade. Então, por favor, não jureis por nada. Mas quando você fizer um voto, jurar por alguma coisa, se assim você o quiser fazer, então cumpra. É assim que Jesus diz. A sua palavra seja sim, sim, não, não. Diz mais ainda: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ou seja, amado, o que eles faziam? O dízimo era lei para eles, está estabelecido. E está estabelecido na lei o dízimo dos grãos, do azeite, das uvas. Só que eles, como líderes, para se mostrarem bem zelosos, bem criteriosos, eles ampliavam o dízimo, inclusive sobre as hortaliças, o endro, o cominho, a hortelã, cujos dízimos eram irrisórios, de tão baratinhos que eram. A hortelã era usada como tempero e às vezes para assim ornamentar chãos de casa, nos cantos. Nós vimos que o endro, por exemplo, tinha uma qualidade medicinal e também servia como perfume de ambientes, aromatizar ambientes. O cominho são os grãos de erva doce que são usados na culinária. Eles vinham cobrando, ou seja, eles eram rigorosos nesses detalhes bem pequenininhos, de um dízimo irrisório de hortaliças que nem sequer era obrigada a dar esse dízimo segundo a lei. Mas eles ampliavam para se mostrar mais rigorosos, está entendendo aí? Dificultando, impondo mais fardo sobre os outros. Agora, ao mesmo tempo, eles negligenciavam os princípios mais básicos da lei. Implícitos na lei, a verdade, a justiça, o amor, a misericórdia, a fé. Não tinham. É por isso que Jesus usa: vocês são guias cegos, com o mosquito. Com o mosquito, que era o menor ser vivo animal impuro que eles conheciam, ou seja, eles faziam panos, tecidos dobrados para coar água, para não entrar um mosquito, para eles beberem. Mas eles engoliam camelo, ou seja, coavam um mosquitozinho, a hortelã, o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas engoliam camelo, porque não eram justos, não tinham fé, não tinham verdade, não tinham justiça. Cometiam as maiores atrocidades, roubavam, manipulavam, corrompiam o templo, faziam atrocidades, assolavam casas de viúvas, oprimiam o pobre, o órfão, expulsavam dos templos qualquer um por qualquer coisa. Ou seja, amados, era uma dissimulação demais. É o que está acontecendo nos nossos dias. Cometem-se, fazem coisas, colocam fardos pesados, mas eles mesmos fazem coisas horríveis. Cuidado, gente. A nós que caminhamos lendo a palavra, não seja tão hipócrita ao ponto de coar um mosquito
engolir camelo, que era o maior animal impuro que eles conheciam. Eles vão extremos, o mosquito e o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. A geração, tá vendo? Da casa vazia, varrida e ornamentada, da beleza exterior. Mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo. Limpa o seu interior. Tira a maldade, os desejos malignos de dentro, os ódios, as mágoas, os rancores, as vinganças, as raízes de amargura. Tira de tudo aí, as culpas, sentimento de culpa. Tira tudo aí de dentro. Porque se eu limpo o meu interior, isso vai refletir do lado de fora e vai melhorar tudo na minha vida física, a minha afeição, meu sorriso, tudo muda, porque tudo brota do coração. Limpa primeiro o interior para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, às sepulturas dos que eles pintavam e caiavam, para que todo mundo pudesse enxergar e ver e não pisar e ficar impuro, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens. Está vendo? Aplausos para fora, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. É o que Jesus fala, o que contamina o homem não é o que entra, é o que vem de dentro. Então limpa o que está dentro, limpa o coração, muda o seu olhar para a vida, que todo o seu ser, toda a sua conjuntura, todo o seu exterior vai melhorar ao redor de ti. Ai de vós, escribas, verso 29, e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais no passado, não teríamos sido cúmplices do sangue dos profetas que eles mataram. Desde sempre, desde Abel, até passar pelo sangue de Zacarias que eles mataram entre o altar e o santo lugar. Ou seja, eles faziam tudo isso, caiavam os sepulcros dos profetas, eles concordavam que os pais deles mataram. Assim eles contra vós mesmos, contra eles mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Ou seja, eles enchiam a medida da maldade dos pais, que se o quê? Repetiam na história deles. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Como? Se vocês estão testificando o pecado de seus pais que mataram os profetas e não conseguem melhorar vocês, que estão repetindo os mesmos atos, eu não quero que vocês pintem os túmulos, eu quero que vocês façam diferente, eu quero que vocês não sejam tal qual eles, que vocês mudem a história de vocês, que deem um basta nisso. Chega de heranças perversas que nós herdamos. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, como fizeram com Pedro, com Paulo, e como fez com o próprio Cristo, levando-o à cruz, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Que Deus tenha misericórdia de mim, de ti, de nós, dos nossos líderes, e que eles sejam quebrantados nesses dias, e que eles voltam para a simplicidade do Evangelho, e que eles sirvam, pastoreiem e cuidem do rebanho, não com sorte da ganância, não para manipular, não interessado em seu próprio ventre, seus apetites carnais malignos, mas que eles façam tudo isso por amor. Porque se assim fizerem, Deus sempre o suprirá, porque todo trabalhador é digno do seu salário. O que nós não podemos é, nesses dias de tanta dificuldade, de tanta crise, fazer tudo o que se tem feito dentro dos ambientes religiosos, ao ponto de esmagar a cana quebrada, arrancar a lãzinha das ovelhas em época de frio, chupar o tutano das ovelhas em época de seca, de crise, de fome. Não dá. É hora agora de ajudar. De graça eu recebi,
de graça eu dou. E eu sei que o Pai há de cuidar de cada um no processo. Mas, cuidado. O texto diz claramente mais uma vez, o juízo virá sobre cada um. Deus chamará cada um desses que tiveram todas as oportunidades e estão negligenciando. Deus chamará cada um para um particular. E cada um vai ter que prestar conta diante de Deus. Pai, nós queremos nesse instante, Pai, orar pelos nossos líderes, os líderes religiosos, orar pela tua igreja espalhada em toda a terra. Essa igreja espiritual que só o Senhor vê e sabe quem é. Essa que também está nos templos, que está aqui, que está ali, que está nas áreas de risco, no meio dos foragidos, aquele que está no meio dos doentes, aqueles que estão nas florestas, no meio das tribos animistas. Eu quero te pedir por essa igreja do Senhor que tu compraste com teu sangue, por esses homens e mulheres que tu levantaste para semear a semente da vida no chão da terra. Cuida deles, Pai. Esse momento difícil que eles atravessam, guarda-os de todo mal, supra as suas necessidades. Há aqueles que se perderam no processo, que estão ensinando um outro evangelho, que estão barganhando, comercializando a fé, usando em vão o teu nome, e estão prestando um desserviço ao evangelho. Cura-os, Pai. Cura-os, liberta-os, traga-os para o altar. As famílias que estão machucadas desses líderes, cura suas esposas, seus filhos. E agora eu também quero pedir, Pai, pelo Brasil. Nós atingimos ontem 600 mortos pela Covid, pelo coronavírus. Se o Senhor não pôr a mão sobre nós, nós não sabemos o que fazer. Então venha o teu reino, põe a tua mão sobre o Brasil, guarda os que estão na saúde, guarda os nossos políticos, que eles possam se entenderem, se unirem e juntos, Pai, com temor e tremor, vencer esse momento de caos na terra. Abençoe, Pai. Abençoe os teus filhos que estão em casa, principalmente esses vasos que nesse instante são sentimentalmente, emocionalmente mais frágeis, que estão sentindo ânsias, pânicos e medos diante da crise. Deus, pacifica esses corações, levanta-os com o olhar para os céus, exultando de alegria, enfrentando o absurdo pela fé, com perseverança, com oração, com amor, com graça. Abençoe os que estão agora, Pai, abatidos, os que estão ficando só em cama deitados, Pai, sem querer levantar, aqueles que estão com medo de enfrentar, Pai. Tem misericórdia, levanta-os. Nós oramos de todo o nosso coração. Enche nossas casas de luz e levanta-nos para semear o amor do Senhor nessa terra. Porque este, Pai, ainda é um momento de oportunidade que o Senhor está nos dando. Aplique em nós a Tua palavra. Guarda-nos no amor de Jesus, no poder do Teu Espírito. Livra-nos de todo mal. Guarda e abençoa o nosso povo. Abençoa o nosso pão e a nossa água. Livra-nos da enfermidade. Livra-nos, Pai. É assim que nós te pedimos e te agradecemos pelo milagre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.